meninos, para quem não me conhece, eu sou Carla Bonato, mulher, mãe, empresária aqui da nossa cidade de Teresópolis. E hoje eu tô aqui estreando meu podcast, na verdade, o Amancast, com muito amor e carinho para vocês, né? Vai ser uma troca assim de informações de mulheres guerreiras, mulheres empoderadas, mulheres fortes, onde nós estaremos trocando informações, experiências, e eu tenho certeza que você vai amar. E hoje eu quero falar para você que essa estreia, gente, tinha que ser uma convidada muito especial. Não que as outras não serão, mas ela mora no meu coração, tá? Vou falar para vocês direto de Três Córregos, pro mundo, porque é assim que ela é, mãe estourada. Eu tô falando é dela. Hoje quem tá aqui comigo, Rebeca Sirico. Oi, amor. É um prazer estar no seu primeiro programa. Eu sei como é um sonho para você. Eu sei como você gosta de se comunicar. Eu sei como você gosta de contar histórias de outras mulheres, de superação. Você faz isso no seu dia a dia. E eu tô muito feliz. A nossa história é uma história muito linda. E poder trocar, poder falar da experiência da minha vida, da sua. Isso é muito enriquecedor. E eu tenho certeza que as mulheres vão se identificar muito com as nossas histórias. Verdade. E nós vamos ser usadas como instrumento de força e coragem para ajudar muitas outras mulheres que têm uns sonhos muito grandiosos, muito grandes, assim como eu tinha, sempre tive e tenho, para que elas consigam realizar os sonhos delas também. É isso aí, gente. Esse é o objetivo, né? E aí eu vou começar a falar com ela. Quem é a Rebeca? Me fala da Rebeca hoje. Hoje eu sou influenciadora, né? Sou empresária, tenho uma clínica aqui em Teresópolis, estou inaugurando uma clínica no Rio. Sou mãe, vim de uma família muito simples, mas estou crescendo muito, cresci muito aqui na cidade de Teresópolis, sou muito conhecida aqui, mas estou crescendo muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, estou sendo vista por muitas marcas e isso me deixa muito feliz, né, de carregar a minha cidade, o meu nome, a minha história para vários outros lugares. Então hoje, eu, acima de tudo, sou uma mulher, que sou mãe, que sou esposa, que vivo esse dia a dia corrido, que consigo dividir a minha vida com os meus seguidores, empresária, né? De casa, de correria. Sou uma apaixonada pela vida e por tudo que Deus fez com a minha história. Sou uma mulher improvável, né? Que Deus resgatou e fez tudo isso que, linda essa né? História, né? É linda a minha história mesmo. Eu sou muito feliz e eu também no meu Instagram conto muito isso, né? Do que eu era e do que eu sou hoje, de tudo que Deus fez na minha vida. E essa história, né, eu falo que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E Carla é essa pessoa. Deus uniu o meu propósito com dela e a nossa amizade é algo assim surreal. Gente, olha, e assim, é muito interessante, né? Mas eu vou deixar ela contar um pouquinho pra vocês. Me fala como surgiu a ideia da Clínica Luminar, né? Quem não sabe, o marido de Rebeca é endocrinologista, muito famoso na nossa cidade e no Rio de Janeiro também, né? Mas, né, teve Rebeca ali, junto, aquela mulher de força, coragem, garra. Me fala como surgiu o sonho da Clínica Luminar, de você, assim, com essa empresária, né? De tanto sucesso e tão vista hoje na nossa cidade, como aquela que foi lá e fez. Quando eu conheci o Murilo, ele já atendia sublocando salas aqui em Teresópolis, já trabalhou em vários lugares. E ele estava indo embora da cidade, fez faculdade em Teresópolis e tal, e a gente se apaixonou e ele desistiu de ir embora. Na verdade, ele foi e voltou. E aí, ele já não tinha mais cliente nenhum, porque ele chegou e ia embora, né? E naquela época, ele tinha poucos clientes. E aí, ele voltou e falei, eu vou virar sua secretária. Eu tinha uma marca de semijoia, que tenho até hoje. Falei, eu levo as semijoias e eu vou virar sua secretária e vou vender as semijoias na clínica para os seus pacientes. E assim a gente começou. Mas eu sempre fui muito forte, assim. Ele atendia 2 pacientes num dia, 3. Falava, eu vou desistir, vou dar mais plantão. E eu falava, não é isso que você gosta. Você ama o que você faz. Você não vai desistir. Esses 3 vão trazer mais 3 e assim vai acontecendo. A gente nunca teve marketing, nunca teve nada. Era só nossa força de vontade e nosso sonho. E ele foi crescendo através disso. Uma pessoa que ia levando outra e aí a gente foi crescendo. Quando surgiu, o Murilo falava, eu queria ter um consultório.
A vontade dele era ter um consultório. Eu imaginava uma salinha pequena e ele queria uma salinha preta. Nossa, um consultório preto? E eu falando assim, tá viajando, né? E aí, quando ele falou, quero, vamos fazer e tal, eu falei, não, a gente vai fazer uma clínica. Ele, mas a gente não tem condições de fazer uma clínica. E aí tudo aconteceu. Eu fui ver uma sala, fechei 2 salas. É aquela história, né? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. A gente realmente não tinha condições de fazer essa clínica. E ele trabalhava, eu fazia toda a parte de agenda, nota fiscal, tudo. Eu atendia o telefone, eu que agendava, eu que fazia absolutamente tudo. E a gente começou a construir a clínica. E a clínica Luminar, para o Murilo, ia ser um consultório. Ele, quando viu tudo que a gente conseguiu fazer, o que eu consegui fazer, assim, ele ficou muito, muito surpreso. E ele fala que ele é o cara que, tipo, a medicina escolheu, que é um cara que ama a medicina, muito inteligente, muito dedicado, e eu sou a pessoa que tem uma visão do negócio. E então, que visão, hein, ele gente? queria um consultório, eu fiz uma clínica, ele queria uma coleta de sangue, eu fiz a coleta de sangue, e eu tenho essa coisa, eu vou lá, eu não tenho medo, eu vou, eu sempre encorajo muito ele. A preocupação dele hoje, Carla, é com os pacientes dele e atender. O restante todo sou eu. E é muito interessante, né? Porque a gente vê, né? Quem conhece, né? Graças a Deus eu os conheço e vejo, né? A dedicação de Rebeca lá e vejo que, assim, muitas das vezes as coisas elas vão andar melhor quando tu tá lá. Porque ele faz a parte dele, mas você que administra, que atende os pacientes, que abraça. E aquelas meninas, então, né? Que não vivem sem Rebeca, gente. Sentem minha falta. E assim, a Clínica Luminar realmente é uma clínica, assim, abençoada por Deus. E a história deles também, né? Mas me fala um pouquinho aqui também sobre o teu começo, Rebeca. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Antes da gente falar em física quântica, luz quântica, não sei o que é quântica, mural da visualização, ela já visualizava a vida dela. Né? É interessante, todas as vezes que eu ouço, hoje eu não vou chorar aqui, mas assim, todas as vezes que eu ouço, eu choro, né? Porque assim, eu fico impressionada como que assim, a gente sempre fala que tudo que a gente fala, né, tem muito poder. A nossa voz, a nossa fala, tudo aquilo que a gente coloca nos nossos pensamentos e principalmente que a gente declara, tem um poder muito grande. E a vida da Rebeca é assim, esse poder. E eu quero que ela fale um pouquinho sobre esse começo, sobre Dona Maria Lúcia, sobre como que era a vida dela. Como eu disse pra vocês, ela veio de 3 córregos, gente. E vamos saber um pouquinho lá atrás, quando começou esse sonho, essa visualização toda que a Rebeca tinha, né, da vida dela hoje. Eu uma família muito simples, meus pais são separados, meu pai morar num sítio em Pessegueiros, ele é administrador de um sítio lá, de um ex-senador, e minha mãe morava sozinha em 3 córregos comigo. E a nossa casa era realmente algo muito difícil para mim, porque era uma realidade muito triste, mas eu era uma pessoa muito feliz. A gente morava muito próximo do rio e entrava muita enchente. E eu me lembro de ficar na varanda, né, olhando para ver se o rio ia encher, para poder levantar os móveis. Às vezes nem dava tempo de levantar os móveis. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre falei muitas palavras positivas com relação à minha vida. E eu lembro, minha mãe fala muito isso, que eu falava, olha mãe, eu tô vendo o rio aqui hoje, mas eu vou morar um dia com uma vista muito linda e eu vou ter uma casa surreal. E minha mãe falava que era para eu crescer e aparecer, né? E eu cresci e apareci, né, gente? Porque realmente as coisas foram acontecer. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu lembro que eu queria comprar a mochila da Company, eu queria comprar as coisas, minha mãe não tinha condições, era uma luta, eu comecei a vender coisas na escola, paçoca, pirulito, e eu comprava as minhas coisas. Sempre tive muita facilidade em vender. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na casa dos patrões do meu pai, no sítio onde ele morava. Os patrões do meu pai só vinham finais de semana. Só que vinha sempre com muita visita, global, artista. E qual que era a proposta? Eu com 14 anos.
que eu fosse servir mesas, né? Colocar a mesa posta, arrumar as camas, preparar o quarto para o pessoal dormir e servir. Todas as vezes que ela me chamasse, eu ia estar ali servindo. Então, a dona Maria Lúcia, ela me ensinou o que é uma mesa posta, como se comportar, como servir, como arrumar uma cama impecável. Até hoje eu sou uma pessoa que sei arrumar uma cama impecável. Não, e o mais engraçado é que quando eu vi ela fazendo as mesas dela, né? Mostrando lá na casa dela, eu falei, nossa, a Rebeca fez um curso, ou teve alguma empregada que sabia muito, mas na verdade não, né? Ela trouxe isso da história dela. E o que é mais difícil, que a gente não vê jovens hoje em dia querendo trabalhar dessa forma e aprender, né? Mas vamos lá, Rebeca. Eu trabalhei 2 anos lá, até os 16 anos, e eu aprendi muito com Dona Maria Lúcia, porque aquela vida ali era muito diferente da minha. A realidade era muito diferente. E ela me colocou para ter acesso àquilo que eu nunca teria acesso se eu não tivesse trabalhado lá. E aquilo me fez querer ter, não é querer ter a vida dela, mas querer lutar para viver algo parecido com o que ela vivia. E eu comecei e Carla sabe muito isso, eu comecei a me visualizar. Ela tinha uma despensa, gente, só com taças. E eu sou alucinada por taças. E ela falava, hoje vai ser as taças amarelas. Eu ia para lá, ia separava as taças. E eu falava, gente, um dia eu vou ter tanta taça. Eu ficava olhando para as taças dela, eu vou ter tanta taça, eu vou botar a mesa para os meus convidados. A minha casa vai ter muita taça. E eu começava a viajar naquilo que eu ainda ia viver. Eu não sabia como eu ia viver, mas eu sentia no meu coração que eu ia viver isso. E eu comecei a viver e eu comecei a querer ter acesso àquilo. E chegou até a uma época que eu falava, olha, Dona Maria Lúcia, eu posso tomar água na taça? Ela, pode, você pode tomar água na taça. E eu tomava água na taça. Então eu comecei a ter acesso, só que eu voltava para uma realidade muito difícil. E eu falava, poxa, mãe, eu queria tomar água na taça, eu queria tomar café na xícara. E ela, nossa, aqui a sua vida é assim. E ela muito me colocando na realidade. Os pais, às vezes, têm medo, né, da gente não conseguir alcançar aquilo, porque eles, às vezes, não tiveram uma oportunidade, e às vezes eles até seguram, né, os nossos sonhos, ou tem medo da gente visualizar uma realidade que para eles foi impossível a vida toda e que achava que às vezes para você, para não te ferir, né, ela tentava aí te puxar, né? Isso. Ela me colocou realmente para ter acesso. A gente só tem aquele sonho real quando você tem acesso àquilo. Você não vai desejar ter algo que você não acessou. É verdade. Gente, ó, calma, vamos chamar os comerciais muito rapidinho e já, ó, tomar uma aguinha para voltar com essa história incrível de superação dessa mulher que é, ó, estourada na nossa cidade.